Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional e da TV PUC de São Paulo. E agora vamos conversar sobre a formação de formadores, a formação de professores, educadores, coordenadores, do FORMEP, ou no FORMEP, que é o mestrado profissional da PUC de São Paulo. E estão aqui para conversar conosco a Laurizete Ferragutti Passos, que é graduada em Pedagogia, com mestrado pela Unicamp e doutorado pela USP. É professora da pós-graduação em Psicologia da Educação e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Formação de Formadores, os dois na PUC de São Paulo. E o Nelson Jimenez, que é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre e doutor em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, é pesquisador sênior da Fundação Carlos Chagas, editor-chefe da revista Estudos em Avaliação Educacional e professor da PUC no Programa de Formação de Formadores. Eu agradeço a presença de vocês. E esse programa é um pouco diferente, não falará exatamente de uma profissão, mas falará da formação de um profissional. Vamos conversar sobre o que é o FORMEP, qual que é a ideia do FORMEP, mestrado profissional. Bom, eu vou começar, né, já que até combinamos antes, queria dar boa tarde para o professor Silva, professor Nelson e para quem está nos assistindo. Então, tanto o professor Nelson como eu atuamos praticamente desde a criação no FORMEP, que é um mestrado profissional, a gente diz, stricto sensu. Ele dá o mesmo direito de continuidade de estudos que o mestrado acadêmico. Agora, ele é um mestrado profissional da área da educação. Temos outros mestrados profissionais na PUC em outras áreas da educação, só o FORMEP. E o foco do FORMEP é a formação de formadores. O que seria isso? Quem vem para o FORMEP? Quando ele se inicia em 2013, ele nasce, é criado, pensado com um grupo de professores que, grande parte, com muita experiência na área de pós-graduação e que atuava na psicologia da educação. E esse grupo foi sentindo a necessidade de pensar mais fortemente naquele profissional que está na escola. Então, a gente não está discutindo uma profissão, mas está discutindo um mestrado que toma a prática profissional como objeto de estudo. Daí vocês podem perguntar, então só tem coordenador, supervisor, representantes de ONGs, técnicos e Secretaria de Educação? Tem tudo isso como aluno, mas tem também o professor, que um dia ele pode ser esse formador, né? Então, pensamos nisso porque esse profissional formador que está na escola, isso que interessava esse mestrado, que quem está atuando na escola, nela permaneça, mesmo fazendo mestrado, e que melhore a sua qualificação e a sua atuação, visando melhorar a qualidade de ensino na escola. Então, um pouco isso, Nelson pode aí podemos conversar um pouco mais aí, Nelson? Tá, primeiro eu quero também aproveitar para agradecer o convite do Silvio, parabenizar por esse programa, né, o Desafio Profissão, que eu acho que é muito pertinente e muito importante para que as pessoas possam escolher, fazer boas escolhas, tomar boas decisões, né, porque a gente sabe que o quanto é difícil, todos nós passamos por isso, sabemos o quanto é difícil tomar uma decisão, né, para a escolha de uma profissão que a gente vai caminhar. Então, eu quero continuar um pouco só dizendo que a Laurizete já disse, né, que o mestrado profissional de formação de formadores, ele tem uma importância bastante significativa do ponto de vista da formação, porque ele tem uma preocupação de unir a questão da teoria com a prática, né? A ideia de não só
né, desenvolver, aperfeiçoar ou contribuir para o desenvolvimento científico, né, da área da educação, da formação de professores, da questão da avaliação educacional, mas também atender uma demanda que venha dos próprios profissionais da área, né, como coordenadores pedagógicos, professores, diretores de escola, supervisores, técnicos da secretaria, que tenham como objetivo a melhoria da aprendizagem dos alunos, o trabalho com a formação de professores. Então, pensar nisso, né, um programa que está atento não só às demandas dos próprios professores, do ponto de vista da pesquisa, né, das suas temáticas de preferência, mas é atender, né, da melhor forma possível aquelas demandas que venham dos próprios profissionais da área, né, que estejam interessados, né, em encontrar pares que possam discutir, que possam contribuir para essa reflexão. Eu digo que, assim, muitas vezes, né, um profissional que está atuando numa rede, ele tem uma experiência gigantesca, mas essa experiência, né, com um aporte cada vez maior, um aporte teórico cada vez maior, esse profissional fica cada vez mais poderoso no sentido da crítica, né, da melhoria das suas escolhas, dos caminhos que ele pretende seguir. Então, o alinhamento, né, entre essas dois aspectos que são tão importantes, né, que é a prática e a teoria, eu acho que o FORMEP ele tem aí um papel importante e fundamental, né, e uma responsabilidade do ponto de vista, né, da sociedade para discutir, aperfeiçoar e debater a respeito de grandes questões que estão aí na formação de professores, pensando uma formação de professores que não só, né, são questões só da didática, mas das questões dos problemas contemporâneos da sociedade, né, de uma formação que seja antirracista, né, que valorize a questão da diversidade, né, que coloque também essas temáticas no centro, né, que é tão importante nesse momento que a gente está hoje na sociedade. Eu acho que o professor Silvio, ele tocou numa coisa, né, se o senhor me permite, quando ele usa palavras demandas da sociedade atual, da sociedade contemporânea. Então, nós já fizemos pesquisas, estudamos, e a gente sabe que os processos formativos não têm sido suficiente para atender esses temas emergentes. A sociedade está mudando, mas o processo de formação de professores, ele vem mudando mais devagar. Ele não tem dado conta. É essa a preocupação do FORMEP. Como é que a gente traz esses temas para cá, a prática desses professores, por isso que é um mestrado, cujo objeto é a prática profissional. Ele vai ter que pesquisar prática profissional. E isso, assim, a gente luta e é um grupo de professores muito ligado nesse sentido, de como é que a gente se apropria dos conhecimentos, da situação, desses conhecimentos sobre diversidade, assim como o Nelson falou, e outros assuntos, por exemplo, tecnologias, né? Fiquei pensando, uso ou não uso celular na sala de aula? Os processos formativos, a gente não tem certeza das coisas, né? Porque é tudo muito inesperado, né? E fora isso, né? Eu, como pedagogo, orientador educacional, trabalhei em escola há muito tempo, depois fora da escola, mas na Fundação Carlos Chagas também, com orientação profissional, a gente fica submerso no cotidiano e nos problemas da escola, né? E não dá muito tempo de aprofundar, de entender, vai tocando o cotidiano. Então, quando eu decidi fazer o mestrado, eu devia ter feito mestrado profissional, não existia essa opção na época, era para refletir um pouco minha prática, teorizá-la, buscar outros conhecimentos. Eu acho que essa ideia é muito interessante e importante para todos os professores, não é? Para todos. Silvio, eu não sou mineiro, mas eu adoro uma história, mas eu queria reforçar uma questão que você coloca, né? Em algumas situações, é interessante que alguns alunos, quando eles chegam, eles falam, poxa, eu já fazia isso, então isso chama tal coisa? Quer dizer,
só o fato de você dar o nome para aquilo que eles faz, né? E aí faz com que ele consiga também refletir a partir de uma literatura que trabalhe com isso, né? Isso dá ainda mais movimento, isso fortalece muito esse profissional, né? A gente tem um caso, por exemplo, era uma aluna que trabalhava com modelo de avaliação e de repente, nossa, mas isso é rubrica, Nelson? Eu falei, é. Ela falou, nossa, eu não sabia que isso chamava rubrica. Eu falei, então vamos estudar o que é rubrica, né? Vamos ler os textos, os autores que trabalham. E aí ela foi entendendo assim melhor, até refletindo sobre a sua prática, o que possibilitou ela dar um salto, né? Porque ela já tinha uma experiência com um instrumento que ela não chamava de rubrica, mas era uma rubrica, né? E aí ela se apropria de uma discussão teórica, de um debate que já existe e, obviamente, né, aquilo que ela fazia vai se aprimorando, né, e o trabalho vai se aperfeiçoando. Então, às vezes, acontecem esses momentos, né, onde essas descobertas que são bastante interessantes também para o programa. Eu queria também, já contar uma história de ontem, e principalmente dentro das novas temáticas. A gente está com um grupo, a última turma, como nós oferecemos 40 vagas, então as nossas turmas são grandes. E tem acontecido uma coisa que a gente queria muito. Vem gente de escola pública, que o mestrado profissional inicialmente foi pensado assim, com força para a escola pública, para que esse profissional se torne um pesquisador da prática dele, de outros. E nessa turma grande, muitos querendo trabalhar com esses temas emergentes, que nós temos que estudar também juntos. Então, assim, nós, professores, vamos estudando, criando uma visão crítica e ampliada desses temas, e junto para que o aluno também vá criando essa visão. E onde, por exemplo, a professora falava, eu tenho cineclube na escola. A gente tem uma atividade com o cineclube muito importante, com os professores, com os alunos. Como é que isso pode se transformar num projeto de pesquisa? Então, ela tem a problemática, traz para a gente, e juntos nós vamos conversando para saber o que ela pode ali pesquisar, no sentido também de não ser uma pesquisa só dela, mas que essa pesquisa dela ajude a melhorar a qualidade ali da atuação, no caso dessa pessoa, como coordenadora pedagógica, muitas vezes como diretor. Então, tem isso também. Nós mesmos nos deparamos com temas novos e que a gente tem que correr atrás. Eu vivi uma experiência... Me permite, Silvio, só fazer mais um parênteses aqui. Eu acho que essa questão que a Laure traz é importante, porque no programa, como a gente tem uma característica, né, que é um público com experiência, né, que já vem com essa experiência da prática em sala de aula ou como coordenador, o que a gente tem valorizado muito, isso é muito importante, são as trocas entre esses profissionais. Né? Muitas vezes, o nosso papel é muito mais estimular o debate entre eles, porque muitas vezes a grande virada está numa conversa entre os pares, está em uma conversa entre um professor que é de uma rede, com um coordenador que é de outra rede, que diz, olha, na nossa rede a gente faz assim, né? E isso, a gente tem identificado que isso muitas vezes mobiliza não só aquele profissional, mas mobiliza um grupo de professores, um grupo de coordenadores na outra rede, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a gente é muito privilegiado no sentido de, né, valorizar essa experiência, né, e que essa experiência seja trocada entre eles, além de nos fortalecer, né, como docentes e trazer novos debates, mas esta relação, né, e esse perfil desse programa que tem nessa vocação e esse incentivo dessa troca de relação, ele é fundamental. Para dar um exemplo para você, a gente sempre, quando faz a primeira aula, né, de apresentação do próprio programa, a gente estimula todos os alunos que eles
passem a conviver na nossa sala do programa, né? Que, por exemplo, não tem divisória, tem mesas e tem cadeiras, para que todos possam estar lá, não só os professores, mas os próprios alunos. Então, é um programa que tem essa porta aberta. Hoje a gente tem, né, a biblioteca, que era da professora Marli André, que foi cedida para a PUC, que está, inclusive, no nosso programa, né, fisicamente, né? E que isso também, para a gente, é importante, porque os alunos circulam, né, e não só circulam, mas trocam ideias, se conhecem, podem conversar com a gente, né, de uma forma mais à vontade, menos formal. Enfim, eu acho que então o programa tem essa característica também que eu acho que vale a pena a gente reforçar. A gente já dá a palavra para o Silvio. Tem uma palavra-chave no nosso programa, Silvio, que a gente assim agarra e entre nós professores junto com os alunos, que a gente fala do ethos coletivo do programa. Né? Então, ontem, por exemplo, isso que o Nelson falou, eu saí da aula, subi para a nossa sala, praticamente eu não tinha onde sentar. Tinha professor atendendo aqui, um grupinho de aluno que está em rodízio, espera chegar 8 da noite. Como eles são profissionais que estão trabalhando, e a gente já colocou o curso das 16 às 19, pensando nesses profissionais. Então, qualquer momento que sobra para eles, eles vão para a sala, eles sentam, abrem o computador e fica lá preparando o trabalho. Então, essa questão coletiva, para nós, é assim, vamos dizer, fundamental na nossa trajetória e na deles, e na nossa junto. Então, mas e como é que a política educacional do município, do estado, através desse programa? Vou explicar. Eu, como educador, participava de uma ONG, e essa ONG entrou em relação, e o secretário de Educação, na época, Paulo Freire, o educador Paulo Freire, convidou essa ONG para implantar orientação ou educação sexual nas escolas. Foi um trabalho bonito, vou dizer, árduo, né? Reuniões semanais com professores de todas as escolas, produção de material didático, foi um trabalho bonito. Aí saiu o professor, entrou o Mário Sérgio Cortella, o programa continuou, acabou o governo, entrou um outro governo, e acabou com esse programa. Os professores foram redistribuídos, é um problema da rede, né? Começa um trabalho, muda tudo. E nós assustamos, porque de uma gestão para outra, a questão de passar umas férias, parecia que nada tinha acontecido. Como é que isso é trabalhado nesse programa? Então, você quer responder, Nelson? Não, eu estou aqui pensando também. Eu queria lembrar, assim, da turma de 2016. Pode falar, então, depois eu pego o gancho. Então, nós, todo ano, quando chega a época da inscrição, né, que a gente está começando agora, a inscrição para a seleção, nossa seleção, né, e aí é bom para os jovens que estão saindo da graduação, porque nós estamos falando de gente que tem experiência, mas nós temos um grupo de professores iniciantes também, que não... Atualmente, tem muito essa variação, professor experiente, coordenador, supervisor, professor, e um grupo de iniciantes também. Então, os que estão saindo da graduação podem fazer o mestrado profissional sem problema nenhum. E todo ano, especialmente visando trazer mais gente das escolas, fazemos contato com as secretarias de educação, especialmente a municipal, de São Paulo. De São Paulo, e já fizemos com alguns municípios também, para criar convênios, porque nós tivemos uma única experiência em 2016, a secretaria deu bolsa para, acho que eram 36
coordenadores pedagógicos efetivos. Eles fizeram o mestrado, eles tinham que fazer em 2 anos, se passasse disso, eles teriam que arcar com as despesas, mas eles foram financiados. E foi uma experiência muito interessante. Mas nós não conseguimos mais. A gente tem batalhado, né, faz contato, fizemos reuniões outras vezes com outros secretários, mas não conseguimos, né? Mas isso fica na nossa ali, está na nossa visão. O que a gente tem feito, professores do programa vão atuar junto à rede. Então, eles dão curso para os professores, vão fazer conferências nas escolas, nas diretorias de ensino, mas isso que a gente conseguiu, que foi muito interessante, nós não conseguimos mais. Mas a gente muda governo, nós vamos lá com o secretário, tentar uma possibilidade de financiamento de bolsas, porque mestrado profissional na área de educação não tem bolsa nenhuma. Nas outras áreas tem, mas na educação não tem. A gente não conseguiu. Na bolsa, né, do financiamento do CAP, CNPq, né? Bolsa da CAP, CNPq não tem. Então, para nós, convênios com secretarias de educação estadual, municipal, é o nosso sonho, porque para atender mais gente, né? Não, eu queria olhar para essa questão por outro lado, Silvio. Eu dei aquela parada aqui, porque até tem um texto de 2 muito bons avaliadores da área da avaliação da aprendizagem, que tem um texto que eles vão dizer uma coisa. Às vezes a gente faz uma pergunta e a gente tem que aprender a lidar com o silêncio, porque o silêncio é porque a pessoa está pensando sobre. Né? Quando a gente quer que a resposta seja muito rápida, né, e direta, pode estar trazendo uma ideia de que você só quer a reprodução daquilo que eu estou dizendo. Né? Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive quando eu me tornei professor, né, de ter essa... Né, e eu acho que é importante, mas por isso que eu fiquei pensando aqui, né, o quanto é importante a gente parar para pensar nessa pergunta e numa boa pergunta como a sua. Acho que tem esta relação, como falou a Laure, mas eu queria trocar numa outra questão, que é a questão da descontinuidade das políticas, né? O que você tem trazido, né? Você trouxe na sua fala. Né? E esse é um problema, eu acho que não é de uma rede específica, mas é uma história, né? Uma cultura da administração pública nacional, federal, dos estados e dos municípios. Por exemplo, hoje a gente tem visto um pouco mais os próprios secretários ficarem mais tempo na gestão. Né? Era muito comum, por exemplo, um secretário de educação ficar 1 ano, pula, o outro vem, fica 2 anos, outro fica 5 meses. Então, esse cenário é um cenário muito difícil de você pensar em política educacional que seja consolidada, né? E, por outro lado, também, mesmo dentro, né, da questão do nosso nicho, né, sobretudo essa que a Laure disse, desse convênio que a gente teve, é muito interessante, porque esse grupo que entra como coordenador pedagógico de determinadas escolas em 2016, em 2017, grande maioria deles já não estavam mais na mesma escola, ou já não estavam mais ocupando o cargo de coordenador. Muitos ótimos. Algumas pessoas foram ocupar cargos na secretaria, né? A gente tem o exemplo de uma que acabou se tornando secretária da Educação de São Paulo, hoje é secretária da Educação de São Caetano, quer dizer, não necessariamente essa rotatividade, né, ela é ruim, mas do ponto de vista, eu acho que do curso, a gente procura muito também discutir como é que a gente pode pensar, sobretudo quando a minha área de atuação principal é a avaliação educacional, né, e uma das dimensões é esta avaliação de sistema, avaliação externa, né, que tem uma tensão muito grande, que traz uma discussão técnica, mas também muito política, né, de uma diferença de abordagem. Mas o que a gente tem encontrado muito, que as tentativas, né, até do poder público, de você manter, né, políticas com uma forma mais contínua, o que é muito difícil. Por exemplo, se a gente for ver hoje, o número de professores que trabalham em mais de uma escola, né, que tem aí um esforço
de estar em mais de uma escola, dar aula para mais de 500 alunos, quer dizer, como é que você, em termos de política... Então, essas são questões que, como que a gente traz isso para o Formep? É pensando, por exemplo, como é que eu penso? Propostas de formação de professores que possam ser realmente efetivas, que possam ter resultado, vamos dizer, na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, que sejam também viáveis, porque a gente não pode pensar em propostas de formação sem considerar esse professor que trabalha em mais de uma escola, que trabalha em mais de uma rede, que trabalha algumas vezes em 2 ou 3 turnos. Quer dizer, vamos pensar nesse professor. Um professor, por exemplo, do Fundamental 2 ou no ensino médio, que dá aula de inglês ou de história, de geografia, onde a grade curricular é muito pequena e ele é obrigado a ter 12 turmas, 10 turmas, 15 turmas, né? Em que momento esse sujeito vai poder pensar a formação? Então, também esse é um discurso nosso, né, do ponto de vista da discussão da política pública, como é que, diante desses contextos, para que a gente não crie propostas que sejam bonitas do ponto de vista do papel, mas não sejam exequíveis, né, porque a gente não tem o olhar do contexto. Então, tem também um esforço do programa para olhar para esse contexto, até para dimensionar aquilo que a gente deseja e aquilo que é possível, né? Porque fazer essa leitura também é importante para o formador, para que ele possa tomar boas decisões e não sempre ficar numa discussão do ideal, daquilo que seja, né? E que, na prática, muitas vezes, acaba não se realizando por conta dessa dificuldade de olhar para o contexto. O curso tem 2 anos, é isso? A ideia é que haja o término em 2 anos, ele termina com... Ele é igual ao acadêmico, em termos da duração, é igual, mesma coisa. 2 anos, ele pode pedir uma prorrogação de meio ano, e em casos excepcionais, até 3 anos. É igual ao acadêmico. Né? Então... E o trabalho é uma dissertação, não? Então, eu queria tocar em 2 coisas. Precisamos terminar, porque o tempo... Então, assim, o trabalho é uma dissertação, que, no nosso caso, foi aprovado com o nome de trabalho final. Agora, uma coisa que é específico do mestrado profissional é que precisa haver um produto, né? A gente não gosta muito dessa palavra, mas é a que está na lei. Ou seja, ele foi estudar um tema da prática dele, ele vai fazer a pesquisa rigorosa, que a gente chama de pesquisa engajada, que é engajada na prática, e com os resultados do seu trabalho vão permitir que ele pense em algum produto que concreto e viável, como o Nelson falou. Então, por exemplo, ele estudou avaliação da aprendizagem, ele pensa numa formação para os professores na temática de avaliação e anuncia isso. Isso seria um produto para nós, né? Então, e tem outra coisa que eu preciso falar rapidamente antes de terminar, que isso é inovador e é importantíssimo. Nós trabalhamos com tutoria acadêmica. Os alunos, doutores, pós-doutores, do programa PED, do programa currículo, eles, junto com os professores, eles atendem desde o início do curso, quinzenalmente, esses alunos. Então, cada doutorando é um trabalho voluntário. A gente não conseguiu alterar isso. Ele se encontra 1 hora a cada 15 dias. Esse aluno vai pensar um pouco a sua vida e a problemática que ele quer pesquisar, encontrar o seu objeto na sua vida. Isso no primeiro semestre, e no segundo semestre, esses tutores que têm formação conosco continuam para ajudar ele a fazer a revisão da literatura. Então, porque é um número muito grande de alunos para nós, né? Então, a gente conta com a tutoria, que foi uma inovação nesse primeiro mestrado profissional do país, que chama Formação de Formadores. Nelson, você quer...
Lorizete, Nelson, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.